eu vou falar para você como superar o medo de desagradar. Então, de onde vem esse medo? Quais são as origens desse medo, né? Que estão muito atrelados o quê? Atreladas ao julgamento. O medo de desagradar está muito conectado ao medo de que as pessoas nos julguem. E tem uma origem que eu vou contar um pouquinho aqui hoje, né? Que eu vou compartilhar de onde vem essa origem, de onde é esse lugar, né? Qual é esse lugar que existe e que faz, né, esse caminho, que faz esse movimento, que gera, né, que gera isso tudo aqui dentro da gente. Hoje, o tema do nosso encontro do Chá com Autoestima é como superar o medo de desagradar. Então, nós vamos entender a definição deste medo, de onde vem, quais são as origens desse medo, o impacto desse medo, tanto na vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Quais são os impactos do medo de desagradar? Ele tem impactos significativos na nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta. Então, se você acredita, mas eu acho que eu tenho medo mesmo de desagradar, ou eu tenho medo de ser julgada, ou eu tenho medo de que as pessoas não gostem de mim, a gente vai falar, eu vou trazer hoje para você as 10 formas de pensar que têm limitado o seu desenvolvimento e o seu posicionamento diante da vida. E também vou trazer os 5 caminhos e estratégias para que você tenha uma mentalidade confiante, para que essa mentalidade confiante te coloque num lugar de que você se liberte deste medo de desagradar, para que você se liberte dessa sensação horrorosa de que se você for você, as pessoas não vão gostar. Se você for você, as pessoas vão te julgar. Se você não conseguir sentir leveza quando você conversa com as pessoas, que isso é sinal de que você não sabe se posicionar, de que você não sabe falar, de que você não sabe ser uma pessoa agradável, né? Então, muitos desses movimentos acontecem a partir deste lugar. Então, vamos entender um pouquinho de onde vem esse medo, né? Primeiro que a gente precisa entender um ponto bem importante, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes deste movimento é que o que é esse medo de desagradar, né? Então, primeiro de tudo, a gente entender que o medo de desagradar, ele está muito relacionado a um medo ou um receio de nos posicionarmos, certo? Então, ele é uma sensação de medo que nos impede de agir e que nos impede de nos posicionarmos por medo do quê? O medo de desagradar está muito vinculado ao medo de não ser aceita e de não sermos aprovadas. Então, isso pode se manifestar de diversas formas na nossa vida. E aqui eu vou trazer 2 pontos, assim, que eu acredito que estejam totalmente interligados, que é o posicionamento diante da vida, ele interfere de forma significativa o nosso posicionamento diante de todos os aspectos. Nos nossos relacionamentos familiares, na nossa relação conjugal, afetiva, no trabalho, na nossa própria carreira. Então, quando nós não nos posicionamos diante da vida de forma autêntica, alinhada com a nossa essência, o que acontece? Nós nos perdemos e muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito assim, que 95% das pessoas têm um medo de desagradar, têm um medo do julgamento, têm um medo de ser rejeitada. Isso mesmo. O ser humano tem o medo da rejeição, né? E ele está muito ligado às experiências que nós vivemos, principalmente lá no nosso sistema familiar, lá nas nossas origens, a forma como os nossos pais nos trataram, a forma como os nossos pais se colocaram diante da vida, a forma como os nossos pais trouxeram pra gente. Isso significa
isso não significa que os pais são os culpados, por favor. Aqui a gente não tá procurando culpados, mas a gente precisa entender a origem, de onde vem, né? Quais são as origens mais comuns desse medo. E é claro que está na nossa história de vida, nas experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida. Então, nós, além dessa relação familiar que traz essa sensação que nos impede, né, de nos posicionarmos diante da vida e que traz essa conexão desse medo de desagradar, desse medo de ser julgada, desse medo de ser rejeitada, deste medo de não estar sendo perfeita, de não estar sendo incrível, né, que a gente tem, ele também vem muito do meio social que a gente vive. Então, assim, nós somos influenciadas pelas expectativas culturais e sociais, ou seja, o ambiente em que nós estamos inseridos está muito relacionado com as expectativas que nós temos diante desse ambiente, que esse ambiente exerce sobre a nossa própria vida. Então, quais são os impactos significativos que nós temos por medo de desagradar? Quais são os principais impactos? Então, vou trazer 2 pontos aqui. Os principais impactos que nós sofremos pelo medo de desagradar na nossa vida pessoal e os impactos que nós sofremos, os principais, na vida profissional. Então, na nossa vida pessoal, a gente sofre um impacto muito significativo quando a gente tem medo de desagradar nos relacionamentos pessoais que a gente exerce. E quando eu tô falando aqui de relacionamentos pessoais, eu tô falando de toda a forma relacional, de toda a forma que a gente se conecta e se relaciona com as pessoas. Seja lá no meu ambiente familiar, seja na minha vida afetiva, seja no meu ambiente de trabalho, seja nas minhas relações de amizade. Então, a forma como eu me posiciono, né, nestas relações vai ter influência pelo meu medo de desagradar. Ou a forma como eu me posiciono ou a forma como eu não me posiciono. Muitas vezes eu não consigo desenvolver a minha postura, eu não consigo me posicionar da forma como eu gostaria, porque essa sombra, este medo de desagradar, ele está muito presente na minha vida. E aí eu não observo, eu não tenho consciência. Ou melhor, vocês não tinham. Porque a partir desse momento em que nós estamos aqui olhando para isso, expandindo a sua consciência sobre isso, quer dizer que você já tem condição de lidar de forma diferente com o medo de desagradar. Porque até então isso era uma sombra e você não conseguia ver. Agora a gente está botando uma nova lente que te dá condição de olhar diferente para o seu medo de desagradar. E quando você olha de forma diferente para esse medo, você traz as possibilidades de encarar estes medos e de superar estes medos. Então, na vida pessoal, os principais impactos é que, na maioria das vezes, um dos principais impactos é sacrificar os nossos próprios desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos em detrimento de outra pessoa, né? Colocando as necessidades e os desejos da outra pessoa do qual nós estamos nos relacionando em primeiro lugar, né? Então, isso gera um desgaste emocional absurdo e pode trazer um sentimento que é o ressentimento. Quando, mesmo que seja nós que estamos deixando de fazer isso, a gente tem uma tendência a não nos responsabilizarmos. Então, esse é um impacto muito negativo que a gente vive na nossa vida pessoal quando o medo de desagradar ele se faz presente. Quando nós não temos consciência desse medo, quando ele ainda é um fator inconsciente na nossa vida e do qual a gente não sabe lidar. Então, este é um impacto significativo que tem na vida pessoal. Qual é o impacto significativo do medo de desagradar na vida profissional? No ambiente profissional, esse medo ele vai muitas vezes impedir a gente do quê? De inovar. Então, de se abrir para o novo, para novas possibilidades, para novas oportunidades, porque a gente vai estar sempre buscando uma zona de conforto. O medo, ele nos coloca na zona de conforto. Ele na maioria das vezes, impede que a gente faça movimentos.
e que a gente se abra para o novo, para novas oportunidades, para novas possibilidades. Então a gente tem uma tendência, quando o medo faz parte, especialmente o medo de desagradar, a gente tem uma tendência, o quê? A ficar na nossa zona de conforto, ficar aqui nesse lugar que é mais gostosinho, esse que é um lugar que eu conheço, esse lugar que aqui, ó, tô sabendo lidar. Então, do meu jeito, às vezes um jeito meio torto, às vezes um jeito até meio difícil, mas eu tô na minha zona de conforto. Então, um desses aspectos é isso, é não se abrir para novas possibilidades. Então, o medo de desagradar na vida profissional nos leva a este lugar de não se abrir para novas oportunidades. Um segundo ponto é que a gente tem medo de defender as nossas ideias. E às vezes, esse medo ele é tão grande que ele nos impede do quê? De, inclusive, ter consciência sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre aquilo que é inegociável na nossa vida. Você já parou para pensar o que é inegociável para você? O que é inegociável na sua vida? O que você não abre mão? Se isso é muito difícil para você ter clareza, muito provavelmente o medo de desagradar se faz muito presente na sua vida. Então, significa que ele é talvez mais presente do que você tenha consciência. Observa isso. Quando foi que você pensou sobre os seus valores inegociáveis? No seu trabalho, na sua carreira, na sua vida profissional, você tem isso claro? Do que você não abre mão? Eu, por exemplo, não abro mão do meu tempo de qualidade, de ser a dona do meu próprio tempo em relação à minha carreira e à minha vida profissional. Isso para mim é inegociável. Hoje eu não teria disponibilidade de trabalhar com horário fixo, por exemplo. Para mim, isso é inegociável na minha vida profissional. Então, é muito importante, quando a gente tem mais claro que nós temos um medo muito alto de desagradar, a gente faz o quê? A gente começa a pensar o que realmente é um valor inegociável para mim, né? Então, quando a gente não tem isso claro, como é que a gente vai defender uma ideia? Porque eu nem sei o que é negociável para mim, eu nem sei quais são os meus valores, eu nem sei quais são os meus princípios, eu nem sei o que eu acredito. Então, o medo de desagradar, ele também limita esse aspecto na vida profissional, né? E principalmente de assumir os riscos que são necessários para o crescimento. Quando eu tenho medo de desagradar, eu não quero assumir os riscos que são necessários em qualquer aspecto de progressão, de evolução, de crescimento. Então, eu prefiro não assumir o risco. Como eu já falei aqui antes, quem tem um medo altíssimo de desagradar, vai sempre vai optar por ficar na zona de conforto. Não vai assumir os riscos e não vai viver o processo do seu crescimento. Vai ficar inerte, vai ficar no mesmo lugar por maior parte do tempo. E aí, obviamente, isso vai limitar o quê? As oportunidades que você poderia de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, você acaba impossibilitando ou até mesmo reduzindo ainda mais esses impactos positivos que você poderia ter. Essas possibilidades que você poderia ter, elas acabam ficando muito reduzidas pelo fato de você não se permitir, porque o medo vai limitar você. E pensando então nessas limitações, eu separei aqui as 10 formas de pensar que mais limitam o seu desenvolvimento e a sua evolução. Então, quais são essas 10 principais formas de pensar, as 10 mentalidades, as 10 crenças que limitam o seu desenvolvimento relacionado ao medo de desagradar? E o primeiro primeira crença que você tem é: preciso da aprovação dos outros para ter valor. Então você não consegue se sentir valiosa, você não consegue reconhecer o seu valor por não ter consciência. Então você acredita que precisa da aprovação dos outros para ser valiosa. Como que é isso para você? Essa é uma das crenças que você tem?
Eu sugiro que você separe agora uma folhinha ou até mesmo aí no computador, no celular, se você tiver, uma folhinha que esteja perto de você e anote destas 10 crenças, quais são as crenças que estão mais relacionadas àquilo que você vive e que você não tinha consciência e que agora passa a ter e que faça sentido aí na sua vida, viu? Anota até para você entender das 10, quais são as que você tem, dessas 10 crenças, né? Quantas limitam você e quais são essas crenças, porque isso vai te ajudar muito a começar a fazer um movimento que eu vou ensinar, um caminho, uma estratégia que eu vou ensinar para você aqui durante o nosso encontro. Depois que a gente passar essas 10 mentalidades que limitam a sua vida por conta do medo de desagradar, eu vou trazer para você 5 estratégias extremamente significativas e que podem desbloquear, destravar este medo de desagradar. Então, eu quero que você pegue aí, vou dar esse tempinho, só vou tomar o meu chazinho aqui. Pega aí rapidinho, enquanto eu vou aqui compartilhando com você, um caderninho e vai anotando. A primeira crença, a primeira mentalidade é: preciso da aprovação dos outros para ser valiosa. Isso passa na sua mente? Isso é algo que você acredita? Que realmente, para que você entenda o seu valor pessoal, você precisa da aprovação de outra pessoa. Você sempre precisa perguntar para alguém se tá bom, se tá certo, o que aquela pessoa acha. A sua opinião por si só não tem valor. A segunda mentalidade que eu trouxe aqui para você refletir se ela também é uma crença que limita a sua vida por medo de desagradar, se eu desagradar alguém, eu serei rejeitada. Lembra que eu falei pra você aqui? A maioria todo ser humano tem medo de ser rejeitado. Qual é a diferença de um ser humano que evolui e que se desenvolve? Ele aprende a lidar com esse medo. Uma coisa que é muito importante, que mudou muito a minha mentalidade: o medo não é ausência de coragem. O medo, eu tenho medo é porque eu não sou corajosa. Não mesmo. O medo não significa ausência de coragem. O medo significa que você precisa encontrar formas de enfrentá-lo. Você precisa olhar para ele e construir formas de enfrentá-lo, de lidar com ele. O medo é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem medo. Alguns com maior intensidade e outros menor intensidade. Alguns mais relacionados a alguns aspectos e outros relacionados a outros. E um dos maiores medos é o medo de ser rejeitado. O ser humano tem o medo de ser rejeitado. A grande questão é como você lida com esse medo diante da sua vida para superá-lo. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje no nosso encontro, que tem como tema central como superar o medo de desagradar. Eu já falei aqui, né? De onde vêm esses medos, né? Que especialmente está lá nas nossas origens, no nosso sistema familiar, no meio social e cultural que a gente vive, os impactos do medo na vida pessoal e na vida profissional. E agora a gente está trabalhando as 10 formas de pensamento, as 10 mentalidades, as 10 crenças que mais limitam ao nosso desenvolvimento e a nossa evolução pelo medo de desagradar. Então, nós estamos agora trabalhando a segunda crença e a segunda mentalidade, que é: se eu desagradar alguém, eu serei rejeitado, né? Então, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, ele traz, né? Ele impede essa evolução. E ele está totalmente relacionado a esse medo de desagradar. Quando eu sinto um medo de desagradar, pode estar muito vinculado à crença de que se eu desagradar alguém, eu serei rejeitado. E aí eu peço para que você faça um movimento de lembrar como é que foi a sua infância quando você era criança. Quando você fazia algo que desagradava alguém, qual era a reação dos adultos diante de você, né? E até hoje, como é que você se sente quando você faz algo que desagrada alguém, que a pessoa expressa que não se agradou com o comportamento que você teve? Qual é a sensação dentro de você? E às vezes esse medo ele é tão forte que faz o quê?
que impede que a gente seja a gente mesmo, que a gente se posicione, que a gente se posicione diante da vida, diante da nossa vida profissional, diante daquilo que a gente acredita que realmente faça sentido, de que realmente é algo forte e potente, que é a nossa relação saudável conosco, com a nossa essência, tendo consciência do que realmente é valoroso pra gente. A terceira mentalidade é: minha opinião é tão importante quanto a dos outros. Desculpa, minha opinião não é tão importante quanto a dos outros. Então você acha que sempre a opinião dos outros vale mais do que a sua. Essa é uma mentalidade que você também faz sentido aí na sua vida? De 0 a 10, qual é o nível de intensidade que essa crença tem sentido na sua vida? A quinta é: conflitos são sempre ruins e devem ser evitados a qualquer custo. Eu não gosto de brigar, eu evito mesmo a qualquer custo. Evito tanto que engulo tanto que às vezes me sinto até sufocada. Evito tanto um conflito que não me posiciono e a prioridade dos outros está sempre à frente das minhas. Essa é uma crença que em algum nível, de 0 a 10, qual é o nível de impacto que essa crença tem sobre a sua vida? A sexta mentalidade é: não posso falhar ou cometer erros. Ou seja, um perfeccionismo exacerbado, exagerado. Johnny, maravilhosa, seja muito bem-vinda aqui também. Que delícia ter você aqui. A todas vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindas, viu? A Vitória, a Johnny, a Ivonete, a Cíntia e a Sônia. Que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Nós estamos agora trabalhando as mentalidades, estamos na sexta mentalidade, que a gente está entendendo que são mentalidades, são crenças que limitam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal e que limitam o nosso posicionamento diante da vida. Tudo pelo quê? Pelo medo de desagradar. Então a gente está reconhecendo agora essas crenças e depois eu vou trazer 5 caminhos aqui no final do nosso encontro, 5 estratégias para que você possa começar a superar esse medo de desagradar e começar a se desenvolver, a crescer diante da sua vida, restabelecer uma relação saudável com você mesma, com a sua autoestima, com a sua essência, com a sua verdade. Comece a se posicionar de forma potente, de forma poderosa, porque quando a gente se posiciona, sabe, trazendo a nossa força, trazendo a nossa potência, a nossa vida se transforma em muitos níveis, A sétima mentalidade, então, é: devo sempre colocar as necessidades dos outros à minha frente. Você é esse tipo de pessoa? Mas eu não sei, eu acho que se eu não, o que eu tô sentindo mesmo não importa muito. Eu vou fazer o que a pessoa quer, porque senão ela vai ficar brava, ela não vai gostar, ela vai achar que eu tô fazendo por querer. Você inventa milhões de desculpas e sacrifica. O pior de tudo, você sacrifica os seus desejos, sacrifica os seus sonhos, sacrifica a sua vida, colocando a necessidade dos outros em primeiro lugar. E aí uma coisa que eu quero dizer pra você que tem essa crença, que tem essa mentalidade muito forte aí na sua vida, entenda uma coisa: a gente só entrega, a gente só dá pro outro o que a gente tem de melhor em nós. Então, a sua entrega pro outro, quando você sacrifica um desejo seu, um sonho seu, uma necessidade sua, algo que é valioso pra você, você tá deixando a sua própria vida de lado. E se você sabe que você tá entregando, meia boca. Porque se a gente não tá bem com a gente mesma, a gente não entrega o melhor pro outro. A gente só consegue entregar o melhor pro outro, transbordar. A gente transborda a partir do momento que a gente se sente potente, fortalecida e bem. A gente não entrega pro outro aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa estar bem. Então pare de se sacrificar. Entenda, a primeira pessoa que tem que estar na frente na sua vida é você. Porque se você não estiver bem, não tiver saúde, não estiver em paz, não estiver plena, não estiver realizada, você vai entregar para o outro o que você tem. E às vezes o que você tem é o quê? Insatisfação,
medo, falta de vontade. É isso que você vai entregar pro outro. Além de você se sacrificar, tá entregando meia boca. Então, assim, pare de se sacrificar. Olhe pra você. O que é importante pra você? E aí depois vem o outro, transbordar com o outro. Porque senão você só entrega meia boca, você não transborda. E é isso, você precisa transbordar. A gente transborda quando a gente tem muito. Quando a gente tem dentro da gente impotência, quando a gente tem aquele fogo da vida, aquela energia vital que nos coloca diante do outro, transbordando. A 7ª mentalidade devo sempre colocar... a 8ª, a gente tá na 8ª. Eu sou responsável pelos sentimentos dos outros. Não só você às vezes se coloca, né, coloca o outro como prioridade, mas você ainda se sente responsável pelo que a outra pessoa tá sentindo. Eu não vou falar isso pra ela, porque senão ela vai ficar chateada. Cada um, nós somos adultas e todas nós temos condição de lidar com os sentimentos que temos dentro da gente. Deveríamos ter. Se alguém não tem essa própria, se não se autorresponsabiliza, inclusive você. Se você coloca, eu tô me sentindo assim porque a fulana me magoou. Ninguém magoou ninguém não, gente. Quem tá se magoando é você. Porque a minha mãe me magoou quando ela falou aquilo. A sua mãe falou algo que você sentiu dessa forma. E às vezes a gente nem sabe o porquê. E aí, quando a gente se autorresponsabiliza, a gente começa a entender por que eu me senti assim. Por que eu me senti dessa forma? É porque eu tenho esse sentimento, porque eu acredito que quando alguém fala dessa forma, está me agredindo, por exemplo. Então, a gente permite que as pessoas façam com a gente. Quem permite isso é a gente. Mas aquela amiga tá sempre me magoando. Nossa, cada vez que eu vejo ela me machuca com a forma que ela fala. Por que ainda tá nessa relação? Por que ainda tá vendo essa pessoa? Entende? Essa autorresponsabilidade. Então, quando a gente traz a autorresponsabilidade, a gente também não cria mais expectativa em relação ao outro. A gente desobriga o outro da nossa expectativa. Mas eu não esperava que você fosse falar assim comigo, Marjana. Você não esperava? Sinto muito. Isso é uma expectativa sua, não é minha. Cada um se autorresponsabiliza pelos sentimentos que tem e por aquilo que está reverberando dentro de si diante daquela situação. E aí entra um ponto muito importante, que é o posicionamento, que é a nona mentalidade, que é o quê? Se eu me posicionar, serei vista como desagradável ou serei vista como uma pessoa difícil. Quantas vezes você já ouviu pessoas que se posicionam, até mesmo você deve ter julgado essas pessoas, como... não, ela é uma pessoa muito difícil, não dá pra falar nada pra ela. Claro que tudo tem uma forma. A gente pode se posicionar com amor e firmeza, até porque o amor é firme. O amor é firme. O amor tem limites. Você pode pensar, inclusive, é uma coisa para você refletir. Se você pensa que se posicionar falando o que você sente não é uma forma de amor, você precisa repensar e ressignificar a relação de amor que você tem. Porque o amor é firme, o amor tem limites. O amor impõe os limites. Tanto em relação a mim, quanto em relação ao outro. A Johnny tá falando aqui, 100% de intenção e 0 de expectativa. Isso mesmo, eu tenho uma intenção, mas eu não espero do outro, porque quando eu espero, eu obrigo. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo até o final. Eu obrigo vocês às minhas expectativas. Essa é uma expectativa minha. Talvez, e não é expectativa de vocês. Aí vocês criam uma expectativa em relação a mim. E aí começa a ficar pesado. Aí às vezes começa a gerar um desequilíbrio por conta de ser de expectativas altas. E aí eu coloco em vocês, vocês colocam em mim, e aí a coisa fica desorganizada. E aí a gente não consegue lidar com essas expectativas. Então é isso, 100% de intenção e 0% de expectativa.
Então coloque intenção naquela relação, naquela comunicação, naquele posicionamento. Então, se você acredita que se você se posicionar, você vai ser vista como uma pessoa desagradável ou difícil, né? Então, você tem o quê? Esse medo forte de ser julgada. E muito provavelmente você já fez isso com outra pessoa. Então, entenda que esse posicionamento ele é muito importante. Principalmente porque aí você quebra essas expectativas, tanto as suas quanto as dos outros. E aí se posiciona, e é muito mais leve quando a gente se posiciona com amor e com firmeza, não com grosseria, não é isso. Posicionamento não é você falar tudo que vem na telha aí, sem filtro nenhum pra pessoa. Eu vou falar mesmo que é a pessoa que lide, também não é assim. A gente precisa ter responsabilidade com a gente e com o outro. É a responsabilidade afetiva que eu tenho comigo e que eu tenho com a outra pessoa, que vem da autorresponsabilidade. Estão vendo como a autorresponsabilidade? Acho que a gente até tem que fazer um tema sobre isso no nosso próximo encontro. A autorresponsabilidade como um processo fundamental para o posicionamento. Porque quando a gente quer se posicionar diante da vida, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Entender o que é meu e o que é do outro. O que é meu, o que é do outro. Separar isso é muito importante, ter essa clareza, ter essa consciência e poder separar isso, porque aí a gente consegue se posicionar com leveza. E vamos então para a 10ª mentalidade. Depois dessa mentalidade, a gente vai, então vou trazer para você 5 formas, 5 estratégias para uma mentalidade confiante, para que você possa começar a se posicionar diante da vida e superar esse medo de desagradar aí que você tem. São caminhos, são estratégias que vão te ajudar a superar esse medo, certo? Mas vamos finalizar aqui para a 10ª mentalidade. A crítica dos outros define quem eu sou. Você acredita que o que a pessoa fala sobre você, ela define quem você é? Ou como você recebe isso? Né? Então, quando você dá um peso maior para o que o outro tá falando, maior do que deveria, né? Isso começa a o quê? A moldar a sua autoestima e a moldar a sua mentalidade, a sua identidade. Quem não se conhece aceita qualquer coisa que o outro fale sobre mim. Se eu não me conheço o suficiente, eu aceito qualquer opinião ou crítica que o outro faça, é aceitável para mim. Então eu quero que a partir de agora você entenda que você não precisa dar um peso maior na opinião, na crítica do outro. Aceitar, ouvir, estar aberta é importantíssimo, mas ela não define quem você é. Se você já teve essa mentalidade, se você ainda tem essa mentalidade na sua vida, eu quero que você vire a chave agora. Traga isso para sua consciência. A partir de hoje, você entende que receber uma crítica é algo importante. Você se abre, você ouve, você acolhe, mas não é ela quem vai definir quem você é. Você acolhe e diz o que dessa fala, o que dessa opinião, o que desse pensamento faz sentido para mim e o que não faz sentido na minha vida. Então, eu lembro, vou compartilhar com vocês, eu lembro muitas vezes, né? E às vezes, isso é muito importante também, um ponto bem importante. Às vezes as pessoas, não é por maldade, tá? Mas é uma característica do ser humano. Às vezes as pessoas usam daquele ponto fraco, daquele ponto que não é o seu ponto de fraqueza mesmo, né? Seu ponto de desafio para criticar você. E aí por isso é tão importante que a gente reconheça as nossas próprias sombras. Porque quando eu entendo que essa é uma sombra minha, quando eu entendo que essa é uma sombra, é um desafio que eu tenho na minha vida, eu começo a ter consciência de que ele faz parte da minha vida e do meu processo de desenvolvimento diante daquele desafio, do meu processo de superação diante daquele desafio. Só que se eu não reconheço as minhas sombras, é muito mais difícil que eu tenha esse posicionamento com tranquilidade, com leveza. Por quê? Porque aí ou eu aceito
o que a pessoa tá me dizendo. Nossa, a Marjana é uma pessoa difícil de lidar. Ela é uma pessoa muito difícil. Aí você passa a aceitar aquilo na sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Um exemplo bem prático da minha vida, uma coisa que talvez... E aí eu peço para você trazer, se em algum momento da sua vida você já ouviu isso. Ao longo da minha vida, eu ouvi muito que eu era uma pessoa muito lenta. Nossa, a Marjana é lerda. Quem me conhece, né, de mais tempo, sabe? Nossa, a Marjana é lerda. A minha família falava isso o tempo todo ao longo da minha vida. A Marjana é muito lerda. Nossa Senhora. É uma paciência até hoje. As pessoas falam, meu Deus, que paciência que você tem. Como se isso fosse algo negativo. Trazendo isso como uma crítica. Né? E aí, por muito tempo, eu trouxe esse peso dessa crítica pra mim. Né? Nossa, eu sou uma pessoa lerda, eu sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa realmente até um pouco meio lesada, assim, né? Nossa, parece que ela... E aí eu trouxe ao longo da minha vida. E o que eu descobri, né? Quando eu fui fortalecendo... Claro, com muito processo de autoconhecimento, com muita análise, viu, gente? Muita terapia, muito processo de autoconhecimento mesmo. Porque é o que eu vivo, é o que eu vivi na minha vida, é o que transformou a minha vida, é o que me traz realmente confiança e segurança para eu me posicionar diante da vida de diversas formas. É o que eu realmente acredito. O autoconhecimento, ele é o único caminho que faz com que a gente possa alcançar e viver os nossos desejos, se sentir realizado e se sentir feliz. Sem autoconhecimento não dá, não existe. E o autoconhecimento eu não estou dizendo só de anos de terapia, a terapia também é um ponto muito importante, mas eu estou falando sobre você reconhecer as suas potencialidades, reconhecer as suas sombras, reconhecer os seus desafios, sair daquela nuance de se sentir sempre perdida, de não saber quem você é, de não entender a sua essência, de não entender o seu propósito no mundo, na vida, sabe? De não saber como se colocar, porque como é que você vai saber como se posicionar se você não sabe a base sobre a sua essência, né? E aí, quando eu ouvia muito isso, eu fui ressignificando isso na minha vida. Por isso que hoje, quando eu ouço alguém falar você é muito lerda, isso não me incomoda mais. Porque o que eu entendi? Eu não sou muito boa, ou melhor, eu não tenho habilidades para coisas manuais. Coisas que demandam esforço físico. Eu não tenho habilidades como eu gostaria para essas coisas. O que faz com que eu faça as coisas muito mais devagar. Agora, me dá um negócio para eu criar que use a minha mentalidade. Mulher, ó, é assim. E aí eu fui entendendo que, ok, este era um desafio, mas isso não me fazia ser uma pessoa lerda diante da vida. Eu não sou uma pessoa lenta, lerda, que demora pra fazer as coisas. Não sou mesmo. Mas durante a maior parte da minha vida eu acreditei que eu era. Porque eu ouvia isso o tempo todo como uma crítica. E hoje eu entendo quais são os pontos que eu tenho fortes, que eu faço as coisas com rapidez, com agilidade, que são as minhas habilidades, e quais são os meus maiores desafios. Por isso que eu foco no quê? Em procurar soluções para que eu não precise, tudo que demanda muito da questão física, eu costumo encontrar outras soluções que não seja demandar tanto do meu tempo para fazer aquilo. Por exemplo, fazer uma faxina na casa. Se uma pessoa que tem uma habilidade para isso leva, sei lá, às vezes 2 horas, eu vou levar 4, 5 horas, porque eu não tenho essa habilidade desenvolvida. Não é uma habilidade que eu gostaria de desenvolver, porque eu desenvolvi outras habilidades, que são as habilidades mentais, né? Então, até hoje, uma coisa que eu escuto muito, não sei se vocês já ouviram, né? Nossa, quando um pé levanta, o outro tá pegando fogo. Eu sou assim para aspectos que demandam muito do meu físico. Se eu tiver que sair correndo, olha, gente, eu saio correndo mesmo. Mas se eu tiver que sair correndo porque alguma coisa tá atrás de mim fisicamente, vai ser difícil. Agora, se eu tiver que pensar numa estratégia para aquilo, rapidão eu vou pensar. Então, eu não preciso às vezes correr. É só pensar numa estratégia mais eficaz. E aí, nisso eu sou muito boa. Então, é sobre isso. Entender que a opinião do outro não pode definir quem você é. Não pode ter um peso maior. Não dê um peso maior para outra pessoa definir você.
entenda quais são as suas potencialidades, quais são as suas maiores habilidades e quais são também os seus maiores desafios, naquilo que você não é tão boa, porque a gente não é bom em tudo não, gente. E tá tudo bem. Como você lida com o fato de você não ser tão boa em algo? E outra coisa que eu quero trazer aqui pra você, não ser tão boa, significa que eu nunca poderei desenvolver essa habilidade? Não. Eu acredito que todo ser humano tem condição de desenvolver qualquer habilidade. A diferença é que algumas pessoas vão ter um pouco mais de demanda, vão precisar fazer um pouco mais que outras que já nasceram ou que já desenvolveram ao longo da sua vida as suas habilidades. Né? Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, trabalha com limpeza, ela precisa desenvolver essa habilidade, é uma necessidade. Então, ela vai desenvolver, muito mais do que o meu trabalho exige mais o meu mental. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história de vida, das experiências que a gente teve ao longo da vida, a gente vai se desenvolvendo mais em algumas coisas e menos em outras. Isso significa que nós estamos limitados a desenvolver todas as habilidades? Não, mas a grande questão é o quanto de tempo, de energia você quer investir para se desenvolver naquela habilidade, né? Então, isso é um ponto muito importante, que aí a gente já entra numa outra questão, né? Que é esse investimento de tempo, de energia, de disponibilidade para ter habilidades em determinadas coisas. Por isso que eu falo, quando a gente se conhece e a gente entende o que a gente já tem desenvolvido, a gente consegue chegar muito mais rápido nos nossos resultados. E quando eu tô falando em resultado, eu tô falando de realização, de senso de realização, porque eu acho que esse é o resultado mais incrível que a gente pode viver na vida, é se sentir realizada, se sentir feliz aonde a gente tá, com o que a gente tem e buscando sempre a evolução e o crescimento e o desenvolvimento, porque é isso que eu acredito. Que a gente sempre tem o buscar, né? Mas para a gente conseguir galgar, buscar maiores realizações, concretizações de sonhos, de desejos e se sentir realizada, a gente precisa ter a gratidão do lugar que a gente tá, né? Então é muito isso que eu acredito. Então nós entendemos as 10 mentalidades, certo? 10 mentalidades que limitam o seu desenvolvimento e a sua evolução. E veja aí depois quais foram as habilidades. Anota aqui quem fez as anotações, quais foram as maiores mentalidades ou as 3 principais, as 3 que são mais fortes na sua vida, dentro dessas crenças que limitam você, viu? Pra gente entender e até para entender qual a correlação dessas crenças, qual a correlação dessa mentalidade. Todas essas 10 mentalidades, todas essas 10 crenças limitantes, elas estão relacionadas ao medo de desagradar, que é sobre o tema central da nossa live. Isso é para que haja uma interdependência. Me explica um pouquinho melhor, Ivonete. Então, vamos lá. Quais são os 5 caminhos e estratégias para que você, então, tenha uma mentalidade confiante, consiga se posicionar diante da vida, superando o medo de desagradar? O primeiro ponto aqui é despertar consciência. O que isso significa? Você precisa identificar os padrões que limitam você, identificar os seus maiores medos, identificar de onde vem essa sensação de que você vai ser julgada, de que você... Essa sensação assim, não é muito do próprio pensamento, né? Porque aqui eu tô batendo na crença de novo, mas eu queria trazer para você, qual é a sensação que você tem quando esse medo ele se faz muito presente, aquela sensação de se sentir presa, sabe? Aquela coisa de se sentir travada, de se sentir bloqueada, é nesse sentido. Então, e aí aceitar que nós não temos todas as habilidades, né? Como é que é isso pra mim, né? Como que eu aceito que eu não sou tão boa em algo que, às vezes... Mas se eu quero muito ser boa naquilo, eu vou conseguir me desenvolver, né? Mas tem coisas que
talvez não faça sentido para você investir tanto tempo, demanda, disposição, energia para isso, para desenvolver, né? Então, estou trazendo agora a primeira estratégia para uma mentalidade confiante, para que você supere o medo de desagradar. E a primeira delas é: tenha consciência. Esteja consciente dos seus medos, esteja consciente das sensações que você tem diante dos seus medos. Tenha consciência de quais são os seus desafios. Tenha consciência de quais são as suas maiores forças, de quais são as suas maiores potências. Isso vai te trazer confiança. Quando você desperta essa consciência, isso te traz confiança para que você possa, então, se reconhecer. Conhecer você mesma, entender sobre a sua essência, entender o que realmente faz sentido para a sua vida. O que realmente são coisas que te fazem ser quem você é, coisas que se tornam você única. O que torna você única? A sua história. Então, reconhecer e ter consciência da sua essência, de quem você é, das suas maiores forças, das suas maiores potências, isso é o que te torna única. Isso é o que te torna confiante. Quando você se torna única, você se torna confiante para quê? Para se posicionar diante da vida. E aí você acaba perdendo esse medo de desagradar. Porque você é consciente de quem você é, da sua essência. Então, assim, isso é muito importante. Quando você identifica padrões. E esse é um segundo ponto muito importante aqui. Primeiro, eu desperto a consciência. Depois, eu identifico os padrões de repetição. Eu identifico padrões de comportamento que são repetitivos e que fazem com que eu tenha sempre aquele resultado. Que é de ter esse medo tão presente, de me sentir limitada, de me sentir aprisionada, de ter medo de ser rejeitada, de ter medo que as pessoas não gostem de mim, de ter medo de socializar. Às vezes a gente fica tão na defensiva que até não se coloca diante daquela situação por conta do medo. Você foi convidada para sair com as amigas, mas eu não vou sair hoje porque eu não tô muito legal, acho que elas não vão gostar de mim. Né? O medo de desagradar ele se torna tão forte, tão intenso na sua vida que limita você até nos seus aspectos sociais. Até no E aí aquilo que a gente já falou, né? Os impactos do medo, que aí eu já falei aqui pra vocês, né? Que são os impactos do medo na vida pessoal e na vida profissional, que foi o segundo ponto que eu trouxe aqui hoje nesse encontro. O terceiro ponto é: construa novos caminhos neurais. Construa uma mentalidade positiva. Então, se você tem consciência, certo? Você teve consciência dos seus medos, reconhece quem você é, reconhece a sua essência, tem, né, uma relação muito consciente com você mesma, de quem você é, das suas autorresponsabilidades. Você identificou os padrões de repetição, você identifica o que é muito presente, o que se repete na sua vida, quais são os comportamentos mais comuns, né, que impedem você de se desenvolver por conta desse medo. E o terceiro é: construa novos caminhos. Essa é uma das estratégias mais poderosas que são trazidas dentro da neurociência. Como é que a gente constrói isso? Né? Passando por esse processo de consciência, identificação, aí a gente consegue então construir um novo caminho neural. Como que eu consigo construir esse novo caminho neural? Trazendo uma nova mentalidade. Então, quando o medo de desagradar estiver presente, você vai... Eu digo que até são conversas mentais que você tem com você mesmo. Ou de, por exemplo, entender que... eu não vou sair porque... Não vou ir num aniversário porque... vou estar sozinha lá nesse aniversário. E o que impede você... né, de fazer novas amizades, de conversar com outras pessoas, de se socializar com outras pessoas? É o medo de desagradar. É o medo de ser rejeitada, é o medo de ninguém sentar com você. Só que aí o que você faz? Construa um novo caminho neural.
Saia de casa e diga hoje, ao invés de sair e dizer, eu não vou porque eu tenho medo, você sai e diz, hoje eu vou fazer uma nova amizade. Hoje eu vou conhecer alguém nova. Hoje eu vou encontrar alguém para conversar, alguém que eu não conheça. E aí, esse é um dos outros pontos, que é a exposição gradual. Que esse é o quarto ponto, é a quarta estratégia que eu trago para você. E uma das estratégias mais poderosas. Você começa a construir caminhos neurais e você começa o quê? A se expor gradualmente àquele medo. Então, o que você pode fazer para você se sentir confiante? Né? Construindo essa nova mentalidade, esse novo caminho neural. Se expõe. Mas se eu não ir, se você não ir, o que vai acontecer? Você vai ficar na mesma. E se você for, o que de pior pode acontecer? Quando você tiver um medo muito forte e que você vai pensar em se expor gradualmente àquele medo, né? Entenda como é que o que de pior poderia acontecer. Vou dar um exemplo de um medo muito comum, medo de altura. Mas eu vou subir lá no 10º andar. E aí, ok, eu não preciso chegar muito perto da janela, mas o fato de eu estar subindo lá já faz com que eu me exponha àquele medo. Gradual, não precisa se expor a ponto de você ficar totalmente amedrontada e paralisada ou com pânico, não é isso, mas gradualmente ir se expondo àquele medo. Vai tirando aquela sensação, né? Vai fazendo com que aquele cenário ele seja o menos ameaçador possível para você. Então, se os seus maiores medos, né? A gente aqui hoje está falando do medo de desagradar. Qual é o maior medo que você tem, né? Hoje é na sua vida pessoal? Esse medo ele tem um impacto maior na vida profissional? Qual o maior impacto desse medo de desagradar que ele tem na sua vida? É no seu relacionamento afetivo? É no seu relacionamento familiar? Em que aspecto esse medo se faz mais presente? Olhe para isso e comece gradualmente a se expor a este medo, né? Para que aquela situação ela se torne menos ameaçadora para você, para que você possa reduzir a sua ansiedade diante daquela situação. Vamos pensar que um dos medos de desagradar é o medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público tem o medo de desagradar, tem o medo de ser julgado, tem o medo de ser rejeitado, né? Então, como é que você pode fazer? Ao invés de você ir lá e falar para uma plateia de 100 pessoas, você pede um momento lá na sua família e faz uma fala, um agradecimento, por exemplo, numa reunião de família, são pessoas que você já conhece. Então, se exponha gradualmente para que quando este cenário tenha mais pessoas, você possa se sentir mais confiante, sentir menos ansiedade diante daquela situação. E aí você vai se expondo gradualmente a este medo para que ele vá reduzindo cada vez mais. Então, isso é muito importante. A exposição gradual, ela é uma estratégia que ajuda muito você a superar o medo de desagradar, né? Então, é algo bem forte. E agora eu vou trazer uma estratégia de ouro, tá? É uma estratégia que funciona muito e que eu quero que você faça e me conte aqui depois, hein? Principalmente você que tá aqui agora, a Dione, a Lísia, a Ivonete, a Vânia, a Milene, a Sônia e a Paula. É uma estratégia que é muito poderosa para nos ajudar a superar o medo de desagradar. E também que nos ajuda muito a reconhecer, a passar por aqueles processos que eu falei das estratégias para você. A primeira estratégia é a consciência, depois a identificação de padrão, depois a construção de novos caminhos neurais, a exposição gradual e o feedback construtivo. Então, você vai sair, assim que a gente finalizar aqui o nosso encontro, você vai lembrar agora de uma pessoa que é uma pessoa que tem um posicionamento bem bacana que você admira, tá? Não precisa ser perfeito, mas é um posicionamento que você admira. Uma pessoa que, se você perguntar para ela, ela vai ser
sincera com você, você já tem um certo nível de intimidade com essa pessoa, onde ela vai ser sincera com você, e ao mesmo tempo ela vai ser amorosa, porque ela tem respeito por você. Então você vai mandar uma mensagem, você vai mandar um áudio, você vai ligar para essa pessoa e você vai perguntar para ela qual é as 3 principais coisas que você mais admira em mim. Como é que você me vê? Quais são as 3 coisas que você tem mais admiração do que eu faço, de quem eu sou? Você vai perguntar para essa pessoa. E eu tenho certeza que pelo menos um aspecto, se não os 3, serão coisas que você não tem consciência, que você não se vê, que você não se percebe. E aí eu quero que você, a partir disso, entenda que quando você traz esse feedback, quando você busca esse apoio, né, você tem mais um encorajamento. Você se sente mais confiante. Porque você entende que nem tudo que o outro te vê também é a forma como você se vê. E que a lente do outro, às vezes, vê coisas muito maiores e melhores em nós do que nós mesmos. Isso não é saudável? Não é saudável, mas é muito presente. Não adianta dizer aqui pra você que é diferente, porque a maioria das pessoas tem isso. Se eu mesma entrar em contato com alguém agora, e eu vou fazer isso hoje, gente, vou fazer e depois eu compartilhar aqui nos stories. Eu tenho certeza que ainda vão vir coisas que talvez eu não tenha me dado conta, ou que talvez eu não perceba, né? Então, quando a gente busca, quando você estiver se sentindo muito para baixo, quando você estiver se sentindo mal, com baixa autoestima, que você não tem confiança, faça esse exercício. Busque esse apoio de pessoas que você confia, que possam posicionar você, que possam olhar para você com amorosidade, com firmeza, e que digam para você coisas que nem vocês mesmas conseguem ver. Isso não é para se tornar rotineiro, isso não significa... Aí não pode entrar o equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Você não pode ficar esperando a aprovação dos outros o tempo todo. Isso é um exercício estratégico para que você tenha mais consciência sobre você e consciência de coisas que você não vê em você. Não é para isso se tornar constante, você fazer isso todo dia, ou cada vez que você precisar fazer algo, ou cada vez que você quiser se posicionar, cada vez que você precisar disso. Mas de vez em quando, buscar esse feedback, esse apoio, esse suporte em pessoas que façam sentido na sua vida, que são feedbacks construtivos para você, que te elevem, que façam você ver coisas além de você e não só receber aquilo da pessoa, mas eu quero que vocês reflitem, trabalhem em cima daquilo ali. Trabalhem em cima do que a pessoa te trouxe, trabalhem em cima daquelas possibilidades, daquelas potencialidades, daquele poder que aquela pessoa está trazendo para você, daquela força que aquela pessoa está fazendo para você. Se empodera daquela força. Se empodera daquele feedback. Porque senão também a pessoa vai falar pra você e você vai dizer, não, isso aí ela está falando pra me agradar. Também outra coisa, observe como é que você recebe esse feedback. Abra o seu coração para receber. Não adianta você ir lá pedir opinião, pedir um feedback construtivo para uma outra pessoa e dizer, não, a pessoa só tá fazendo pra me agradar. Não, receba, abra o seu coração para receber. Então, essas foram as 5 estratégias e 5 caminhos para trabalhar a sua mentalidade, para que ela se torne mais confiante, para que você sinta confiança em se posicionar diante da vida. E eu quero que você me conte, fez sentido para você que está aqui? Conseguiu refletir, expandir aí a sua consciência diante do medo de desagradar? E eu quero que você, então, faça esse feedback, depois me conte aqui como é que chegou, como é que foi pra você,
receber esse feedback, se fez sentido para você e como que essa estratégia vai funcionar aí na sua vida, como essa estratégia vai se potencializar aí na sua vida. E que você possa cada vez mais entender que é natural que nós tenhamos medo de ser rejeitados, é natural que nós tenhamos medo de desagradar. Isso é um processo natural de ser humano. Enquanto ser humano, nós temos esses medos. Mas que a grande questão, o grande ponto que vai transformar a sua vida é a forma como você lida com estes medos. E a forma com que você encontra, os caminhos que você encontra para se posicionar mesmo diante desses medos. E para que esse medo se torne cada vez mais pequenininho, 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 até que ele se torne bem pequenininho, a ponto de não impactar tanto a sua vida. Até que ele se torne tão pequenininho que você diga, eu até gosto desse medinho aqui, porque às vezes ele me dá outra visão. Mas que ele não traga impactos tão negativos na sua vida, que ele pare de impedir você de crescer, de se desenvolver e de ser a melhor versão que você pode ser. Que o medo de desagradar não interrompa mais a sua caminhada de evolução. Que o medo de se posicionar não limite mais a sua mentalidade, impeça você de expandir, de transbordar, de se posicionar na sua vida e na sua carreira, na sua vida profissional, de forma com que a sua vida profissional, com que o seu negócio, com que o seu posicionamento, ele possa ser cada vez mais potente para que você alcance os resultados que você busca na sua vida. E quando eu falo de resultados, mais uma vez eu reitero aqui, o maior resultado que a gente pode ter na vida é se sentir realizado. É realizar os nossos sonhos e sentir uma realização, uma plenitude na nossa alma. Porque por mais que a gente vá conquistando, e às vezes a gente entra num nível tão automático de conquista, ou eu quero alcançar o sucesso, mas eu nem sei o que é sucesso na minha vida. Porque para cada experiência de vida, para cada momento também, para cada ciclo da sua vida, ele pode representar algo diferente. Então, o que eu desejo para você é que você tenha consciência do que é realização para você, de quais são os seus sonhos, de quais são os seus desejos. E eu desejo que o seu posicionamento diante da vida possa te possibilitar buscar caminhos. E o caminho mais incrível também que a gente pode alcançar para se posicionar e para realizar os nossos sonhos é através do nosso trabalho, porque a gente não nasceu herdeiro. Né? Ninguém aqui nasceu herdeira, a gente precisa buscar encontrar caminhos e o nosso trabalho é uma forma incrível da gente buscar também formas, né, de concretizar os nossos sonhos, de expandir e de servir através do nosso propósito de vida. A gente se posiciona com um propósito quando a gente serve com essência, quando a gente serve com verdade e quando a gente entra num estado de equilíbrio, de abundância. Eu sirvo com amor, com potência, com força, da melhor forma, sendo a minha melhor versão. E aí eu recebo. Aí vem o grande equilíbrio de abundância entre dar e receber. E é isso que eu desejo para esse mês de julho, para que esse medo de se posicionar seja cada vez menor, para que você possa se posicionar diante da vida e que você possa usar os recursos do seu posicionamento na vida também na sua vida profissional, para que ela te traga estratégias e recursos para você realizar todos os seus sonhos e realizar tudo aquilo que você deseja verdadeiramente para a sua vida, para que você se sinta uma pessoa de sucesso. Você se sinta uma pessoa de sucesso. Você seja a sua própria escala, que a sua própria escala não seja as pessoas, seja você mesma, seja a sua essência, seja a sua alma. Faz sentido? Chegou forte aí para você? A autoestima tem um poder incrível na nossa vida e é o caminho que nos leva à realização.
nos leva ao sucesso da nossa essência, da nossa própria alma, viu? É o que a gente acredita e é para isso que a gente trabalha aqui, é para isso que eu me coloco a servir aqui no Sol na Montanha. Um beijo grande para vocês! Até logo! Tchau, tchau!